Jorge Gonçalves começou a trabalhar connosco vindo da dança, que ele não era bailarino, mas fazia muitos espetáculos, cobria muitos espetáculos de dança, sobretudo dos jovens coreógrafos, na altura bem feito, envelheceram, como a Vera Mantero, o João Fiadeiro, e foi ao ver algumas fotografias que ele tirava a esses espetáculos de dança, sobretudo uma absolutamente extraordinária da Vera Mantero, a fazer de Josephine Baker, que nos lembramos, Jorge Gonçalves vem tirar fotografias a um espetáculo que estávamos nessa altura a fazer, a ensaiar nos recreios da Amadora, e que ele tirou, que era um espetáculo de canções do Bertolt Brecht, com a Lia Gama e, imaginem, o Jorge Palma. E foi o primeiro espetáculo que o Jorge tirou, e eram fotografias fantásticas, muito vivas, muito dinâmicas, mas que foram tiradas num ensaio normal. A partir daí começámos a chamar mais vezes, sempre, o Jorge Gonçalves, que tem feito todos os espetáculos nossos, mas a fotografia de teatro tem várias coisas específicas. Quando há muito poucos meios, tiram-se fotografias ao espetáculo, quando está pronto. Mas o espetáculo normalmente só está pronto 2 ou 3 dias antes da estreia. Portanto, são fotografias que têm muito pouca utilidade para poderem ser divulgadas, saírem nos jornais, saírem nos press releases, porque são fotografias que são tiradas quando o espetáculo está pronto, quando o cenário está pronto, quando as luzes estão feitas, nos últimos dias de ensaios, com as cabeleiras feitas, as barbas, com os cabelos certos, e servem pouco. Por isso conseguimos, com o Jorge e com esta colaboração, de que muito me honra, porque aprecio muito o trabalho dele, e já vos posso depois falar sobre cada uma das fotografias aqui. O que é muito bonito é que nós, no fundo, temos 3 géneros de fotografias que são feitas com o Jorge. Umas muito tempo antes da estreia, mas muito tempo antes. Tanto tempo antes que ontem de manhã, às 11 da manhã, estivemos a tirar fotografias e ficaram lindíssimas, de um espetáculo que vamos estrear, imaginem, no dia 16 de fevereiro de 2015. Porquê? Porque os atores estavam disponíveis, tínhamos um mobiliário que pode servir para essa peça, e os teatros com quem vamos produzir este espetáculo precisam o mais cedo possível de ter fotografias para mostrar, para pôr nos programas anuais, e nós também temos interesse em dizer, olha, já fizemos a peça, ainda não mal a lemos, mas já avançámos com a peça. E estão a ver, temos estes atores tão bonitos e não sei o quê, daqui a 2 anos estarão mais velhos, mas pronto. Mas precisamos muitas vezes de fazer fotografias com muito tempo antes. Por exemplo, aqui, destas fotografias que estão em cena, aquela ali da Catarina Wallenstein, com um cor-de-rosa por trás, foi tirada mais ou menos, é a fotografia do espetáculo A Estalajadeira, que serviu de cartaz. Por exemplo, o São João está com essa fotografia, nós estreámos no São João, no Porto, foi tirada mais ou menos 1 ano antes de começarmos os ensaios. Portanto, há uma cena muito importante em que a estalajadeira, a Mirandolina, está a passar a ferro, é uma cena com ferro de engomar. Pensámos nesta cena, achámos, a Rita Lopes Alves, cenógrafa, e eu também, que o tom cor-de-rosa ou creme poderia ser a base do cenário, ainda não havia, estendemos ali uns lençóis semi-cor-de-rosas por trás, pusemos o lencinho em cima da Catarina Wallenstein, que é linda de morrer, e se vocês virem o espetáculo que foi feito 1 ano e meio depois da fotografia, é igual. Porque fica aqui qualquer coisa, o entendimento do ator, o entendimento que o Jorge tem a apanhar as expressões disso, olha, em mim marca-me e eu começo a trabalhar e começo a pensar naquelas coisas. É a típica fotografia de promoção do espetáculo, que precisávamos de entregar a todos os outros, assim como aquela muito bonita do João Perry, lá ao fundo, na peça 6 personagens à procura de autor, que fizemos aqui no São Luís, também foi, imagina, foi tirada no Dona Maria, porque nessa altura estávamos a ensaiar outra peça no Dona Maria, tirámos lá com o João Perry e a Silvia Rocha, que vieram lá fazer, e num instantinho tirámos aquelas fotografias, e o espetáculo ficou igual. Porque é engraçado, eu sei mais ou menos qual é a situação que vamos desenvolver. A Rita trabalha muito bem a cenografia e mesmo estas indicações de cenografia. E o Jorge
tem um segredo que eu nem sei como é que se diz, porque depois ele ainda estraga isto, que é captar com muita vivacidade as expressões dos atores. Ele sabe, por exemplo, e é muito bonito ver ali, porque como o João Perry é tão bonito com o olhar para baixo. Muitas vezes nós queremos que os atores mostrem os olhos, porque os olhos são uma coisa que nós queremos, onde está a alma, diz-se, dos atores. Mas vejam como é bonito aquele cair da cabeça de um pai. A história é um pai que está desfeito pela vida, que tem muitas agruras, e como tem a rapariga por trás, que é a possível enteada dele, talvez amante, talvez prostituta, mas como aquela cabeça caída nos conta a personagem. Assim como o Sérgio Godinho, que fez connosco uma peça, está ali, também com a cabeça caída, é uma coisa que dá às pessoas de uma certa idade. Começar a cair a cabeça, começar a ficar introspectivos. Aquilo foi uma peça do José Maria Vieira Mendes, muito chamada Onde Vamos Morar, que fizemos em muitos sítios e que fizemos uma longa digressão, e onde eu tive a ideia de chamar o meu amigo Sérgio Godinho, que também foi ator várias vezes no teatro, foi um dos atores que estreou o Hair na sua estreia mundial, mas que fez connosco este papel e muito nos honra termos aqui isto. Portanto, esta seleção tem fotografias destas de preparação de ensaios, por exemplo, aquela da Catarina, aquela da Maria João Pinho, que está ali agarrada à cabeça, para aí um ano antes de termos começado a ensaiar a peça que estamos agora a fazer, a ensaiar no Teatro Nacional, o Campeão do Mundo Ocidental. Estão a ver, acho que foi no mesmo dia que tirámos aquelas da Catarina. A Catarina tínhamos um fundo cor-de-rosa, porque dava já a indicação. O Campeão do Mundo Ocidental, que se passa numa taberna da Irlanda, tínhamos um fundo castanho, cor de terra, e o cenário não vai ser tão diferente daquilo como isso. E a Maria João Pinho dizia-me das vezes, eu gosto muito de tirar estas primeiras sessões de fotografia porque delimitam o meu trabalho. Parece que já está isto feito. Isto são as fotografias que vão servir para a promoção dos espetáculos. Depois há as fotografias que são tiradas durante os ensaios, ou seja, com mais tempo já mais próximo da estreia, com cenário já mais feito, com luzes, mas ainda sem o cenário completo. Por exemplo, fotografias como aquela da festa, que está o Miguel Borges e o Américo Silva com aquele chão de ladrilho, está o Miguel Borges com uma roupa de senhor, é uma peça muito bonita do Spiro Shimone, que foi feita no Teatro da Borda. Essa só é uma fotografia, por isso também a escolhemos, que é uma fotografia com o cenário completo, já está a peça pronta. São fotografias que acabam por ser pouco usadas, a menos que a gente reponha mais tarde a peça, porque a peça fica 1 mês e meio em cena, os jornais já não as querem porque quiseram aquelas que são muito bonitas iniciais, o cartaz não é aquilo, temos milhares e muito bonitas. Muitas vezes conseguimos editar livros com as fotografias que o Jorge foi fazendo e que são estas, digamos, de ponto de vista mais geral, como esta de Dia de Vinho e Rosas, que é uma cena com a Maria João Falcão e o Ruben. Ela a certa altura é uma história de alcoólicos, ela a certa altura vai viver para uma pensão muito sórdida e ele vai lá tentar salvá-la e acabam os dois por voltar a cair no álcool. Isto é uma cena já de espetáculo, portanto também acabou por ser pouco usada na imprensa por causa disso, porque já não é útil. Por isso o Jorge tem que se dividir entre estas fotografias promocionais, umas fotografias a meio dos ensaios e outras fotografias de espetáculo. Nós aqui queremos muito mostrar-vos esta variedade de trabalho, ou seja, fotografias em que vemos bem a cara dos atores. Aquela da Sílvia Filipe em Esta Noite Improvisa-se, que foi num ensaio. Ainda estava o espetáculo longe de ser estreado. Mas, por exemplo, esta de um grupo em que se vê ali a Gama, a Sílvia Filipe, a Andréa Bento, o João Romão, o Pedro Luzindo, o Vítor Gonçalves, e o Alexandre Ferreira, aqui já é de espetáculo, já é uma cena muito importante do espetáculo. Esta Noite Improvisa-se, porque se vêem bem já temos um guarda-roupa que nunca teríamos nas primeiras fotografias. Esta fotografia da Elsa Galvão, no espetáculo que eu escrevi para ela, A Fala da Criada, também é uma fotografia que já é de ensaios finais, mesmo foi feito na Culturgest, já lá tem o lampião, o lustre já está aceso, era emprestado pelo Teatro Nacional, e é uma fotografia que não indica o palco todo, mas repara como indica bem, ela é uma criada de uma casa de uns nobres, lá está o lustre da Casa dos Nobres, fica ali o espírito do espetáculo. Depois há as fotografias mesmo finais de espetáculo, que são como, por exemplo, aquela do Miguel Borges,
em A Morte de Anton, com aquele fundo azul que eu tanto aprecio, aquela da Farsa da Rua W, que é com o António Simão no ar, o que é bastante difícil de fotografar, a fazer de avião, e o Américo Silva e o João Meirelles é um espetáculo que gostámos muito de fazer e que teve poucos espectadores para meu gosto, e que era muito, muito engraçado, e aquilo já é de final de espetáculo, ou esta do Herodíades também já era com o espetáculo feito, que é o Elman, As Costas do Elmano Sancho, num espetáculo muito especial, chamado Herodíades, de Giovanni Tesstori. Claro que há uma fotografia que gostamos muito, que é esta aqui do Pedro Gil. Como é bonito termos ali o pano vermelho, o veludo vermelho a subir no início, e que indica muito a nossa situação no teatro. Portanto, estas são mais ou menos o panorama. Claro que de todas estas há uma fotografia que a nós nos diz muito respeito. É uma fotografia tirada em 2002, esta aqui, da esquerda, e foi tirada na véspera da morte do ator que está aqui, o Paulo Claro. Connosco estava a ensaiar uma peça chamada Na Estrada, de Chekhov, na capital, que era um edifício aqui ao pé, e morreu na noite seguinte, num desastre automóvel brutal, injusto, violento, com 29 anos. Esta fotografia, claro, que nos diz muito, e que é uma fotografia que nunca deixará de estar connosco. Ou mesmo numa fotografia tão encenada como esta do Pedro Gil aqui, com o pano a subir, aquilo que lhe interessa e que ele acha graça e que é muito sensível, e por isso gosto dele, é o corpo distendido do Pedro Gil, a maneira como ele está moderno, com calções, aqui no meio destes veludos antigos, como vemos esta contradição entre um mundo a que chamamos teatro, com veludo vermelho, e o corpo moderno, um rapaz no verão, que tem calções, tem sapatos de ténis, e que está com um corpo distendido. E o Jorge gosta de apanhar isso, como gosta muito, por exemplo, aquela fotografia da Maria João Luís e do Marco Delgado no espetáculo Reda, que também fizemos no São Luís. Eu adoro aquela fotografia. Foi por puro acaso, foi só na véspera que o Marco Delgado decidiu fumar um cigarro nesta cena. E foi neste dia que o cigarro fez aquela quantidade de fumo tão visível e que, olha, foi obrigado a fumar sempre. Depois eu gostei tanto desta fotografia, que não foi sequer de espetáculo, foi ainda de ensaios. E ele fala, é uma entrada muito dramática de uma personagem que está muito destruída, um ex-amante da personagem principal, que era feita pela Maria João Luís. E eu acho que a relação entre os dois, entre a Eda, a vitoriosa aparentemente, e o destruído Loveborg, que é o homem que foi destruído nesta relação, ali está tão bem contada, porque ele gosta de fotografar. Repara, ele podia ter estado mais longe e ter fotografado o maravilhoso cenário. Mas o que ele apanhou foi o corpo caído do Marco Delgado, que é um ator que eu gosto muito, o corpo caído, a maneira como este braço conta a história da sua decadência, o lado tenso da Maria João Luís, que parece não quer revelar um segredo qualquer, mas está à direita, digamos, alemã, nisto, e o lado, digamos, italiano, latino, destruído daquele amante que foi sempre perdido. Reparem como é uma fotografia diferente da fotografia da festa, em que se vê toda a arquitetura do cenário, e por isso também quisemos mostrá-la aqui. Então, são fotografias de natureza diferente. Vejam como é engraçado aquela fotografia do Ruben Gomes e da Andreia Bento no espetáculo Feliz Aniversário. Foi um espetáculo que eu gostei muito de fazer, que foi a abertura da nossa temporada este ano. Aquilo é só feito com a luz de uma lanterna, porque passa-se num escuro, numa festa em que estão sempre a fechar as luzes, é uma festa de aniversário, fechem as luzes. Só ficam as luzes dos apliques. E uma das personagens ilumina com uma lanterna a cara do Ruben Gomes para o encandear. O que é engraçado no Pinter, mas há uma personagem que fala nesta cena. A personagem que fala é ela, é a Andreia, que faz um grande discurso a dizer: parabéns, eu gosto muito de si, estou muito contente de ter cá em casa. Ela é a dona da casa. E o que é genial no Pinter é que, no fundo, ao iluminar a personagem do Ruben aqui, a personagem que fala vai estar iluminada também. Está lá escrito na peça. Eu, quando vi que isso era assim, fiquei absolutamente espantado, porque estão nas posições em que podem estar. Ela acabou de entrar por uma porta que está lá, o Ruben está ao pé da mesa, ela não está ao pé da mesa. Acendeu-se a lanterna. Genial. A luz transborda um bocadinho dele e a personagem que fala está iluminada. E o Jorge consegue tirar a fotografia daquele momento muito especial
que o Pinta já não está vivo, já não lhe posso mandar, mas é um momento muito especial em que só se vê duas cabeças. A cabeça do rapaz de quem se está a falar e, desfocada lá atrás, a cabeça da pessoa que está a falar. E o resto são várias estruturas. Por exemplo, aquela muito engraçada da coleção onde está o Manel Viborg e o Jorge Andrade. Reparem como é que corresponde tão bem ao universo do Pinter. O Pinter gosta muito do reflexo, da sombra, da identidade, não identidade, do que é que uma personagem faz à outra personagem, do que é que se passa entre dois. E aqui estão dois homens a olhar um para o outro, numa relação que é bastante hostil neste momento da peça, e o Jorge alargou um bocadinho o enquadramento, apanhou o espelho que lá está, e nós vemos-los de várias facetas. O Pinter também gostaria muito dessa maneira de ver para além daquilo que está à nossa frente, de desvendar uma coisa que está para ali. E que é uma fotografia muito bonita que está e que foi tirada num espetáculo que foi a última encenação de um grande amigo nosso, chamado Artur Ramos, que morreu, que foi um grande encenador, que foi quem estreou em 68 o Feliz Aniversário, e a quem demos a oportunidade, e foi uma grande alegria que ele teve praticamente no último ano da vida dele, de fazer um outro espetáculo, que eu achei graça a fazer, porque era um senhor que tinha 80 anos, o Artur, fazer um espetáculo com jovens atores, com o Manel Viborg, com o Jorge Andrade, com a Teresa Sobral e o Nuno Melo, que fazia a personagem mais velha. Ele ficou todo contente por ter 80 anos e poder estar a fazer um espetáculo com aquilo que ele chamava a rapaziada. E eu servi de intermediário apenas. Também achei graça que os atores mais novos, que tinham na altura 26, 27 anos, pudessem trabalhar com um velho senhor que tinha trabalhado com a Mera Rei Colasso, com os teatros importantes, mas que fizessem a ponte, porque não gosto desta ditadura do jovem, nem da ditadura do velho. Acho graça que as pessoas mais velhas se encontrem com as pessoas mais novas se encontrem com os mais velhos, e que haja aqui uma mistura, que é uma coisa possível no teatro e nas fotografias. Claro que nesta pequena antologia há muitas pessoas que nós gostaríamos de ter aqui, sobretudo aqueles que já se foram embora, como a Glicínia Quartim, de quem temos lindíssimas fotografias, ou a Teresa Robi, mas a seleção era muito feita também para mostrar esta diversidade entre as fotografias promocionais, como aquela da Catarina ou a do João Perry, e as fotografias de cena ou de ensaios, e a variedade dos atores que felizmente estão vivos connosco. Uma coisa que agora já é banal, mas que antigamente não se usava muito, que é aquela coisa do focar um e utilizar os outros personagens desfocados por trás ou vice-versa, ou de trás focado e o da frente desfocado. Isso vem um bocadinho da minha paixão pelo cinema, mais especificamente pelo expressionismo alemão. Sou fanático, pronto. E na cor, lá está, não se percebe nem metade da ideia ao tirar certas imagens. No preto e branco era muito mais visível. No preto e branco, para começar, não há tantas cores, distrai, às vezes. Porque uma coisa que se aprende na arte em geral, mas especificamente, ou principalmente na pintura ou na fotografia, que é a utilização dos pontos de fuga, o que é que chama a atenção. Às vezes é complicado criar um ponto de atenção numa imagem que depois há cor espalhada por tudo quanto é sítio. É quase impossível. E porque nós pretendemos mostrar uma coisa, mas as pessoas querem olhar para a cor. Porque está ali uma coisa berrante e pronto, e é aquilo que te chama a atenção. E a cara que está meio na sombra, as pessoas já não acham tanta piada. Mas no preto e branco eram obrigadas a olhar para a cara. Quer quisessem, quer não, era a cara que chamava a atenção. É uma das diferenças entre o preto e branco e a cor. Depois era diferente, porque no preto e branco era eu que revelava, era eu que imprimia. Agora aquilo vai para o laboratório. Às vezes zango com eles, porque eu não quero aquele tom. Eu não sei, eu tenho uma alergia completa, e às vezes acontece, em algumas, que eles não conseguem, por causa da iluminação que estes senhores fazem, mas pronto, que é as pessoas todas amarelas. Não sei se já repararam, às vezes as fotografias que se veem por aí, as pessoas amarelas parecem que têm ictrícia. A minha grande luta com o laboratório é que ponham o máximo possível o tom das pessoas. Mais escuro ou mais claro não é isso. Pronto, o tom das pessoas. Por vezes não conseguem, não há nada a fazer. Pronto. Não sei o que lhe diga mais. Mas
fundamentalmente é essa. A minha paixão é pelo cinema. Mais especificamente o género, o expressionismo alemão. Ou o filme noir. É aí que eu vou buscar aquela coisa do jogar e às vezes cortar as pessoas. Coisa que quando eu comecei a fazer, lá está, dava para fazer na dança. Por exemplo, o Fiadeiro gostava muito disso. Em que, por exemplo, se apanha só cortar a cabeça à pessoa, pode sinal, ou pela cintura, não interessa. No teatro isso não se usava, era impensável. Ainda hoje é difícil convencê-lo. Por exemplo, ainda há pouco tempo fotografei um espetáculo que a minha fotografia preferida só se vê daqui para baixo. Portanto, é as pernas, as botas, é um círculo de giz no chão, é um pedaço de giz no chão. É a minha fotografia preferida daquele espetáculo. Acho que representa o espetáculo, mas provavelmente aquilo não vendia o espetáculo em lado nenhum. Mas pronto, posso fazer mais. E depois ele é muito esquisito. Mas é diferente. É diferente fazer uma seleção de fotografias do fotógrafo Jorge Gonçalves e fazer uma seleção de fotografias para colocar o espetáculo ou para vender. São diferentes, por isso fico muito contente de poderes fazer esta seleção aqui, de se poder fazer outras eventuais exposições, porque há muitas destas fotografias que eu nunca tinha visto, porque não serviram para vender espetáculos ou para promover espetáculos. E aqui só estão 22, mas é muito engraçado podermos ver fotografias que são do fotógrafo Jorge Gonçalves.